Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2023. Na semana passada, já estudamos a primeira lição que teve como título O Avivamento Espiritual. E agora, dando continuidade ao assunto deste trimestre que é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, estudaremos a lição número 2, que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Veremos durante esta lição alguns exemplos de avivamento no Antigo Testamento e que lições estes avivamentos nos trazem. Portanto, será uma lição importante que serve de base para a busca por um avivamento em nossos dias. Eu agradeço a você, meu querido irmão, que está conosco mais uma vez nesse canal e peço que você compartilhe este vídeo com outros professores e alunos e assim possamos expandir este conhecimento, este trabalho que fazemos aqui de coração para que você possa desenvolver uma boa aula diante da sua classe, meu caro professor, e para que você, caro aluno, tenha subsídio e possa também auxiliar o seu professor na hora da exposição em sala de aula. Oremos ao Senhor e vamos pedir que Ele nos abençoe durante este momento de reflexão, de meditação e de transmissão da sua palavra. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que tens nos dado de mais uma vez, através deste canal, alcançar os teus filhos. Que tudo que for falado possa ser bem aproveitado por cada professor e aluno. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, portanto, irmão, para a nossa aula. E sempre começamos a nossa aula com o texto áureo. O texto áureo da nossa lição encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A, ou a primeira parte do versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Repetindo, então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo 10, parte A, ou primeira parte do versículo. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Repetindo, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Vamos então à leitura em classe, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé, em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel, obrigou a que, com tal culto, servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias,
não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, analisar exemplos de avivamentos do Antigo Testamento. Segundo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia ou à lei de Deus. No Antigo Testamento tínhamos a lei de Deus e hoje podemos dizer que a lei de Deus que temos em nossas mãos é a Bíblia Sagrada. Terceiro e último, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Isso veremos no finalzinho da lição. Vamos então à introdução da nossa lição. Faremos aqui o que sempre fazemos, irmãos. Leremos o texto da revista e faremos comentários, críticas, sugestões para você, caro professor, aproveitar e desenvolver a sua aula. Vamos então à introdução? Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como chuva serôdia. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino desta lição. Veremos então Deus levantando homens, mulheres, reis, profetas, para trazer o povo de volta à obediência a Ele. Lembre-se que na primeira lição nós falamos que avivamento é um retorno a Deus. Avivamento é um retorno à lei de Deus. Avivamento é um retorno ao Calvário para nós, hoje, Igreja do Senhor, e começar uma vida renovada diante da revelação de Deus. Em momentos geralmente de crise isso acontece. Precisamos buscar ao Senhor e assim Ele nos aviva, porque quem aviva é o Senhor. Nós apenas intercedemos. Nós fazemos como esses líderes que se posicionaram como atalaias de Deus e fizeram com que o povo ressurgisse como nação santa do Senhor em determinados momentos do Antigo Testamento. Vamos então ao primeiro tópico da lição: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Primeiro, o nosso comentarista cita Moisés, apesar de que, pessoalmente, não vejo na vida e no ministério de Moisés um avivamento, até porque foi através de Moisés que a lei de Deus foi trazida. Mas, obedecendo aqui ao que é trazido pela nossa lição, nós vamos ler e comentar se for necessário. Avivamento no tempo de Moisés é o primeiro item do primeiro tópico. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. O Faraó, que estava no poder após o tempo de José, não respeitou toda a boa influência que o judeu chamado José promoveu no grande Egito. Por isso, começou a perseguir o povo de Deus. Vamos continuar. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa,
enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. O que vemos neste texto, meus amados irmãos, que está em Êxodo, é a chamada de Moisés para libertar o seu povo do Egito e daquela opressão. Apesar de que em Êxodo capítulo 1, versículo 12, dizer que quanto mais o povo era afligido, mais ele se multiplicava, Deus tinha propósitos com o seu povo, como havia prometido a Abraão, e haveria de cumpri-los. Portanto, Deus levantou Moisés e fez com que o povo vivesse uma nova dimensão de vida, porque agora o povo conheceria de fato quem era o seu Deus através de milagres, como vemos no nosso texto áureo. Deus faria, através de Moisés, maravilhas, não só no Egito, mas também no deserto, e mostraria ao seu povo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, entendemos, pelo que o comentarista nos trouxe, que ele se refere a esse momento de maravilhas, esse momento de milagres, que normalmente marcam um avivamento, marcam um despertamento, marcam uma nova vida para o povo que antes não tinha a lei e agora, através de Moisés, receberá a lei e fará um concerto, um pacto, uma aliança com Deus a partir de então. Vamos prosseguir e vamos ao segundo item do primeiro tópico, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Neste momento de crise, neste momento difícil, Deus levantou o profeta Samuel. Continuando, resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Veja como Deus, neste momento, ele realmente colocou Samuel na hora certa, no tempo certo, para fazer com que aquele povo jamais se esquecesse dele. Deus levantou Samuel como profeta para que o povo se lembrasse que havia um Deus que sustentava a nação. Apesar do sacerdote Eli estar completamente fora dos desígnios de Deus, Deus então prepara um homem, Samuel, para promover um verdadeiro avivamento no meio do povo. Diz mais o nosso comentarista: assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Preste atenção nesta expressão, todos os dias da sua vida, porque nós vemos isso também na leitura bíblica em classe e depois, no final, nós faremos um comentário a respeito disso. Repetindo, julgou a Israel todos os dias da sua vida. Samuel, segundo está escrito em 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, era o homem que tudo o que ele falava se cumpria infalivelmente. E através de Samuel foi ungido o primeiro rei da nação, que foi Saul, e através de Samuel foi ungido o segundo rei da nação, que foi Davi, e iniciou então o período dos reis de Israel, porque até então Israel não tinha rei. Veja como foi importante a escolha deste homem de Deus para fazer um grande avivamento no meio do povo e mais uma grande mudança, como aconteceu no tempo de Moisés, agora também aconteceu no tempo de Samuel. Continuando, item número 3 do primeiro tópico, o avivamento no tempo de Josias, que tem a ver com a leitura bíblica em classe. Depois do reinado de Ezequias, que foi um bom rei, rei de Judá,
Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Olha que tempo terrível a nação viveu sob a liderança de Manassés. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Eu chamo a atenção do professor para que observe esta história bíblica com bastante cuidado, porque Ezequias e Josias foram ótimos reis, reis exemplares, mas Ezequias teve um filho rebelde, Manassés, mas um filho que depois se arrependeu e Deus lhe restituiu o reino. Por outro lado, o filho de Manassés foi um filho completamente desviado, que foi Amon. Mas o filho de Amon, Josias, não seguiu o mau exemplo dos seus pais. É bom ver isso com bastante detalhe, porque Josias, com 8 anos, começou a reinar e já começou, desde a sua adolescência, a promover uma mudança extraordinária no meio do povo, trazendo mais um grande avivamento. Vamos prosseguir. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente, isso é importante, irmãos. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Quem deve promover um tempo de oração, de busca e de intercessão por um avivamento é o líder. E deve estar à frente, deve ser o exemplo para que a nação, para que as pessoas ao redor percebam que há realmente um comprometimento da sua liderança e assim sigam o seu exemplo. Continuando, a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei tinha se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. O livro da lei foi achado, um translado da lei que era para estar diante dos reis, para que eles lessem, para que eles meditassem, ou para que alguém que estivesse ali ao seu lado lesse, para que ele não se esquecesse da lei do Senhor. Mas esse translado da lei, ou seja, essa cópia da lei que deveria estar ali diante dos reis, não estava mais diante deles. Eles haviam lançado para o canto e ali ficou no meio dos escombros, até que alguém diz: achou-se o livro da lei. Amados irmãos, o avivamento vem através da palavra. Por isso Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Quando nos esquecemos da palavra, quando não observamos a palavra, quando não tememos diante do que a palavra diz, quando não há nenhum sentimento quando a palavra é pregada, é sinal que nós estamos precisando de um avivamento. Se você que está me ouvindo é daqueles que ouve mensagens e nenhuma das mensagens comove o teu coração, e nenhuma mensagem toca na tua alma, e nada lhe proporciona a lágrima, o choro, a contrição, fique preocupado com isso, porque você deve estar realmente precisando de um avivamento na sua vida. Quando pregamos a palavra de Deus, caro professor que é pregador, que a nossa mensagem possa trazer mudança nos corações, e assim haverá um avivamento espiritual. Continuemos, segundo tópico da nossa lição, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Vamos lá. O chamado de Neemias.
Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Veja, irmãos, que ser copeiro do rei era uma posição honrada. Nós lembramos aqui de lições anteriores que falamos que muitos que foram para a Babilônia permaneceram lá. Muitos judeus assumiram postos. E diz lá em Ester, capítulo 3, versículo 8, que havia muitos judeus espalhados por toda a Pérsia. Isso quer dizer que muitos judeus exilados não retornaram para a Palestina, mas permaneceram ainda em Babilônia, na Pérsia, em outros territórios que não eram de Israel. Agora temos Neemias em uma posição honrosa, servindo ao grande rei Artaxerxes. Porém, ele ouve acerca do que? Da miséria com que o povo estava passando naquele momento. Diz a palavra de Deus que Neemias se comove em seu coração. Olha o que diz o nosso comentarista. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Ou seja, não havia muro e não havia portas. E não havendo portas, não há segurança. E não havendo portas, não há divisão entre o que é a parte de dentro e de fora. E quando não há muros, é fácil ser invadido e dominado pelo inimigo que nos cerca. Portanto, era preciso reconstruir os muros e levantar novamente as portas que foram queimadas a fogo. Eu trago algo interessante e curioso para você, meu querido irmão. Neemias orou durante 4 meses, de Quisleu até o mês de Nisan, mês de Quisleu e mês de Nisan. E eu trouxe para você aqui ao lado um calendário para você entender de forma bem sucinta. Aqui nós temos o mês de Quisleu e depois aqui nós temos acima o mês de Nisan. Veja que nós temos Quisleu, depois temos Tebete, temos Sebate e temos Adar. E após temos Nisan. É bom lembrar também que havia 2 calendários, o calendário que era civil e o calendário religioso. Interessante que foram 4 meses de oração. E quando olhamos o calendário entendemos perfeitamente isso. Assim comprovamos que realmente Neemias orou de Quisleu até Nisan, ou seja, orou durante os meses de Tebete, Sebate, Adar, até chegar o mês de Nisan, e assim ele se apresentou ao rei após 4 meses de oração. Isso nos chama a atenção, irmãos, porque nós às vezes queremos resolver tudo na hora. Nós achamos que Deus deve responder a nossa oração assim que nós clamamos. Nós achamos que se demorou 1 mês, o Senhor está demorando a responder, Ele não vai responder mais. Precisamos orar e precisamos insistir em nossas orações. Precisamos orar e precisamos ser perseverantes. A Bíblia diz, perseverai na oração. O avivamento vem com oração, ele perdura durante o tempo que oramos, com perseverança, com constância, com paciência e esperando a resposta de Deus. Neemias então orou ao Senhor durante 4 meses, de Quisleu a Nisan, e Deus assim tocou no coração de Artaxerxes e ele pôde sair lá do palácio e ir a Jerusalém para promover uma grande mudança, uma grande restauração, um grande avivamento no meio do seu povo. Continuando, segundo item do segundo tópico, a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias capítulo 1, versículo 6, parte B, ou segunda parte do versículo. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Irmãos, isso é maravilhoso. Daniel também fez isso. Colocou o nós, não eles. Às vezes nós queremos orar por um avivamento e nós queremos nos excluir deste avivamento como se nós já estivéssemos avivados. Não, amados. Quando oramos ao Senhor, devemos nos incluir. Devemos mostrar a nossa contrição também.
E assim Deus dos altos céus, ele contempla a nossa oração e vê que nós também estamos envolvidos. Cuidado, você que é pregador da palavra de Deus, que às vezes só aponta com o dedo. Você precisa, nós precisamos. Nós precisamos de avivamento, todos nós, incluindo a liderança da igreja. O avivamento deve começar pelo púlpito e ir até o porteiro. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos devem ser envolvidos com a chama pentecostal em nossos dias. Continuando, Neemias confessou mais: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Veja que está repetido aqui mandamentos e estatutos que nós lemos na leitura bíblica em classe. Olha o que diz o nosso comentarista: a confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Amados, confessar pecados é se arrepender daquilo que está fazendo e realmente se entregar a Deus, dizer: Senhor, eu estou praticando coisas que não são dignas de um cristão. Senhor, eu preciso abandonar práticas que eu, com o tempo, passei a fazer e não deveria estar fazendo. Então, avivamento é um novo retorno à lei de Deus, é uma nova obediência, e esta nova obediência requer quebrantamento e confissão. Vamos então ao terceiro item do segundo tópico: o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. Isto é lindo demais, meus amados irmãos. Não é pregar e achar que tudo o que falamos as pessoas já entendem automaticamente. Não. Nós falamos no púlpito para pessoas de vários níveis. Então precisamos ser bem explicativos em nossas mensagens, em nossos ensinos. Na nossa escola bíblica dominical, você precisa realmente mostrar o significado das palavras para que as pessoas entendam. Somente entendendo a palavra é que a palavra vai fazer efeito em nossas vidas. É preciso não apenas falar, mas explicar. E o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali, na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Queremos um verdadeiro avivamento? Terá que vir pela palavra, pelo ensino, pela explicação, pela revelação da vontade de Deus, e assim o povo sente necessidade de obedecer e de cumpri-la. Vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição: o avivamento e a palavra de Deus. Primeiro item do terceiro tópico: a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eu dei um destaque na expressão tem doutrina, porque um culto pentecostal não é um culto somente de glorificação a Deus, sem entendermos aquilo que está sendo ensinado ou pregado. Tem doutrina significa que uma igreja avivada é uma igreja que se preocupa com a palavra, que na hora da mensagem fica no seu devido lugar ouvindo a palavra, que na hora do ensino bíblico na escola dominical e no culto de doutrina fica no seu lugar ouvindo a palavra, recebendo a palavra. Doutrina faz parte do culto avivado. Se quisermos uma igreja avivada, devemos manter o culto de doutrina. Uma igreja avivada é uma igreja com ensino, com doutrina, porque a palavra de Deus, como diz o nosso comentarista,
corrige. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui, a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Amém. Vamos então ao segundo item do terceiro tópico. Cuidado com o formalismo. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja. Irmãos, formalismo tem uma grande relação com frieza, com mornidão. Formalismo é quando o culto é tão estruturado em detalhes, onde não se permite a intervenção divina na programação, por exemplo. Nós estamos vivendo dias em que os cultos, até mesmo em nossas igrejas Assembleia de Deus, já estão pré-determinados. Isso é bom? Sim, é bom termos uma programação, mas devemos ter cuidado para que isso não seja excessivo e torne o culto em um culto meramente formal ou cumprimento de algumas regras rígidas que não podem ser quebradas. É claro que não estamos dizendo aqui que o culto não pode ter um pregador. Não, devemos sim avisar alguém que você vai pregar logo mais à noite para que essa pessoa prepare uma palavra. Porém, o Espírito Santo deve ter liberdade em nossos cultos para que tenhamos um culto movido e orientado pelo Espírito Santo. Continuando, ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Glória a Deus. Então, irmãos, não estamos falando aqui de um culto sem ordem e decência. O culto deve ter ordem e decência. Porém, esta ordem e decência devem estar submissas à palavra de Deus e à ação do Espírito Santo no meio do culto avivado e pentecostal, como nós gostamos. Prossigamos e vamos a essa tela que eu fiz um resumo antes da conclusão para que você possa entender quais são os principais ensinamentos ou o que aprendemos com os avivamentos do Antigo Testamento. Nós elencamos aqui 7 itens que resumem bem o que foi a nossa lição. Vamos lá. Primeiro, vieram em momentos de crises. Os avivamentos do Antigo Testamento vieram em momentos de crises. Crise moral, espiritual e política. Segundo, esses avivamentos foram marcados por lideranças intercessoras. Terceiro, foram marcados por confissão de pecados. Quarto, foram marcados por retorno à lei de Deus. E em nossos dias, a Bíblia, a palavra de Deus. 5. Foram marcados por concertos, alianças e pactos com Deus. Não era apenas o povo confessar o pecado e não fazer uma aliança, um pacto, um concerto com o seu Deus. Isto era extremamente necessário para um novo começo. Se você quiser ter um novo começo da sua vida espiritual, faça um pacto com Deus. Diga a Deus, a partir de hoje vou fazer isso e não vou fazer aquilo. A partir de hoje vou amanhecer e vou ler a tua palavra todos os dias como não fazia. A partir de hoje vou acordar pela madrugada e vou orar como eu não fazia. Isto é fazer pacto, isto é fazer aliança, isso é assumir compromissos com Deus. Não há avivamento sem pactos. Continuando, item número 6. Foram temporários, não foram sustentados por longos anos. Veja que nós destacamos isso durante a nossa aula. Esses avivamentos foram temporários e também foram esporádicos. O que isso nos alerta? Nós precisamos de tempo em tempo rever os nossos conceitos,
de tempo em tempo, rever os nossos valores e ver se não estamos sendo corrompidos pelo mundo que está ao nosso redor, se não estamos sendo corrompidos pelas paixões carnais que nos envolvem. E então precisamos de tempo em tempo pedir a Deus que nos desperte, que nos avive. Entenda, portanto, que quanto maior a frequência desta reavaliação na sua vida espiritual, mais tempo você ficará avivado, mais tempo você estará com sua vida espiritual alinhada com os propósitos de Deus. E por último, livraram a nação do esquecimento de Deus e de suas obras. Os avivamentos nos fazem retornar a Deus e reconhecer que Ele é Deus de milagres, que Ele é Deus de maravilhas e que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitos estão se esquecendo de Deus. Muitos estão se apostatando da fé porque lhes faltaram o avivamento espiritual. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Antes que isso aconteça, desperta-te, meu amado irmão, e vamos buscar o Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos viver mais a palavra e assim estaremos mantendo a nossa vida espiritual avivada. Vamos, portanto, à nossa conclusão, trazida pelo nosso comentarista, diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus, principalmente dos seus líderes. Assim, se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Eu quero te convidar para a próxima lição. Não perca a próxima lição. Estudaremos sobre o avivamento no Novo Testamento. E eu me despeço de você, agradecendo por você estar conosco aqui, meu amado irmão e irmã, e continue orando por nós e divulgando o nosso vídeo para que outros irmãos e irmãs tenham também acesso a este material. Deus te abençoe e que tenhamos um ano muito abençoado. Eu sei que você já começou estudando a palavra. Entendemos que possivelmente algumas igrejas não tiveram a primeira lição do trimestre no dia 1º de janeiro, por ser um dia de festas. Porém, temos esta lição em nosso canal e não fique sem estudá-la. A primeira lição é de suma importância, a primeira lição, porque é a lição que abre o trimestre. Aqui se despede o seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Que o Senhor possa te abençoar e vamos continuar neste lindo propósito de estudar a santa e poderosa Palavra de Deus em 2023. Um grande abraço, Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.